Meus amigos, paz e bem a todos, muita luz, muita bênção de Deus a você que está agora assistindo essa aula de número 7 do nosso curso de catequese online. E hoje nós vamos falar sobre a ICAB. O que é a ICAB? ICAB é a Igreja Católica Apostólica Brasileira. A nossa igreja, a igreja a qual você vem fazendo parte a partir do momento que você está vinculada ou vinculado à catequese online e conhecer um pouco mais sobre os preceitos, sobre os ensinamentos, sobre a nossa doutrina. Aqui, logo de cara, nós temos o nosso brasão da igreja. Deixa eu colocar aqui para você. Aqui está a ICAB, Igreja Católica Apostólica Brasileira, Deus, Terra e Liberdade. Esse é o lema da igreja desde a sua fundação. Deus, Terra e Liberdade. Os elementos fundamentais para que nós possamos nos inserir como seres humanos dentro de um contexto de espiritualidade sublime, de crescimento espiritual, tá certo? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. A Igreja Católica Apostólica Brasileira é uma igreja que não está em comunhão com a ICAR, com a Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente por negar o dogma romano da infalibilidade papal e por admitir uma postura menos rígida diante de algumas determinações da Igreja Católica Romana em questões que dizem respeito à obrigatoriedade do celibato sacerdotal e à proibição do divórcio. Sim, esses são os pontos fundamentais. A Igreja brasileira é uma igreja adogmática. O que nós temos como definição desta palavra? É uma igreja que não se centra nos dogmas. O dogma ele é uma verdade de fé absoluta que não precisa de uma comprovação racional, né? Ou seja, como diz aquele ditado lá dos apologetas antigos, como falava Tertuliano, né? Creio porque é absurdo. Não. A Igreja Católica Brasileira admite e acredita numa fé chamada fé racional. Então a gente precisa sim ter a liberdade de questionar os pontos fundamentais, a liberdade de buscar a essência da doutrina, a liberdade de não estar preso a dogmas, como esse conceito absurdo que é a infalibilidade papal. Dizer que uma pessoa que está dotada de um posto, que foi escolhido sob a luz do Espírito Santo, é infalível quando se trata em assuntos de fé. E o que não é verdade, obviamente, né, meus amigos? Porque vocês já viram papas contestando aquilo que outro papa disse. Então, se um papa contesta o que o outro diz, então, ambos infalíveis, onde alguém está falhando aí. Então, não existe verdade, né? E o Espírito Santo falhou? Não, o Espírito Santo não pode falhar. Então, não existe verdade nisso, né? de colocar poderes absolutos do Espírito Santo sobre uma pessoa. E essa é o ponto crucial da doutrina icabense. A Igreja Católica Brasileira não admite esse tipo de coisa. E tem sim uma postura menos rígida em relação a algumas diretrizes da Igreja Romana, especialmente relacionadas aos sacramentos. Nós admitimos os 7 sacramentos, mas nós temos algumas diferenças em relação a esses sacramentos. E além de outras coisas que nós vamos abordar aqui num documento chamado Manifesto à Nação, que foi um documento de Dom Carlos Duarte Costa, que é, para nós, católico brasileiro, nosso São Carlos do Brasil, que foi o fundador da instituição icabense, da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Bom, antes da fundação da ICAB, em 1945, por Dom Carlos Duarte Costa, houve algumas tentativas de implementar uma Igreja Católica independente no Brasil. Tá? Durante a configuração do Equador, Confederação do Equador, foi a ideia do Frei Caneca. Depois o regente, o padre Diogo Antônio Feijó, na regência una, entre Dom Pedro I e Dom Pedro II, também a partidária da abolição do celibato clerical obrigatório. O que é o celibato, gente? É a regra que impõe que os padres não podem casar-se para poder exercer o seu ministério sacerdotal. Eles têm que permanecer no estado celibatário, ou seja, solteiro e sem nenhum tipo de relação sexual. A Igreja Católica Brasileira não admite isso como verdade, contesta isso com base na própria Escritura Sagrada e na tradição apostólica primitiva, que inclusive até o século IV, V da era cristã, tinha como tradição o casamento dos sacerdotes. Então não há digamos assim, um preceito escriturístico, espiritual, que admita isso como uma verdade inconteste, como algo absoluto para o exercício do ministério. O padre pode sim ter uma família, pode sim ter a sua esposa, seus filhos, normalmente, né?
Durante a República Velha, o intelectual Rui Barbosa também defendeu essa ideia. Tem um livro que ele fez um prefácio gigantesco, ele assina como Janus, é um livro chamado Papa e o Conselho. Vale a pena você ler, é uma obra interessantíssima, uma obra antiga, que fala de política, que fala de religião, que fala da ingerência da igreja nas questões políticas. É algo que a gente pode realmente pensar e refletir e que ainda se encontra extremamente atual em nossos dias. A primeira tentativa formal de implementar uma igreja católica brasileira nasceu em São Paulo, na cidade de Itapira, no interior de São Paulo, pelo padre Manuel Carlos de Amorim Correia, em 1912. Ele, após ter sido excomungado pela Igreja Romana, organizou uma igreja católica nacional com o nome Católica Apostólica Brasileira. Porém, não foi adiante essa igreja por falta de sucessão apostólica, que é um princípio das igrejas católicas. O que é a sucessão apostólica, padre? Sucessão apostólica é exatamente o fato de que a Igreja Católica traz em si a semente dos apóstolos. O apóstolo consagrou o bispo, que consagrou outro bispo, que consagrou de forma ininterrupta pelos séculos. E essa é o que nós chamamos de sucessão apostólica, que nos mantém ligado à comunidade apostólica primitiva por força dessa tradição. O nome Católica Brasileira, porém, persistiu quando Dom Carlos Duarte Costa instituiu essa igreja em homenagem, inclusive, remontando a homenagem ao cônego Manuel Carlos de Amorim Correia, lá de Itapira, São Paulo, tá certo? Quais são as características da Igreja Católica Brasileira, então? Primeiramente, ela é sem a subordinação a Roma, ou seja, é uma igreja genuinamente nacional, é uma igreja que não tem ingerência da multinacional, daquilo que é fora do Brasil, é uma igreja que tem autonomia diocesana. O que é autonomia diocesana, padre? Autonomia diocesana é a capacidade de cada bispo da Igreja Católica Brasileira ter, em comunhão com o Concílio Nacional, que é o órgão máximo da nossa instituição, tá? O concílio é a reunião de todos os bispos da Igreja. Este concílio faz as diretrizes principais e os bispos, cada um em comunhão com este concílio, que é o conjunto de todos os bispos, tem a liberdade de decidir dentro do seu território diocesano. A diocese é aquela porção do território que é dirigido, que é supervisionado por um bispo, porque o bispo é um supervisor dos sacerdotes, né? Essa é a função do bispo, essa manutenção, essa ligação com a comunidade católica primitiva, apostólica primitiva. O que eu entendo por católica apostólica primitiva? É aquela tradicional, aquela de origem em Jesus Cristo e nos apóstolos, tá? A Igreja Brasileira, antes do Concílio Vaticano II, implementou coisas que eram bem diferentes da Igreja Romana. Mas depois do Vaticano II, a Igreja Romana assumiu algumas características da própria Igreja Brasileira. Veja que a Igreja Brasileira nasceu, só para você ter ideia de cronologia, a Igreja Brasileira nasceu em 1945, a Igreja de Dom Carlos Duarte Costa, 1945. Dom Carlos era bispo da Igreja Católica Romana, nós já vamos falar um pouquinho da história dele. E o concílio terminou em 63, então nós temos aí um intervalo de tempo de quase 20 anos, né? E a Igreja Brasileira largou na frente em relação a algumas posturas que ela já aplicou muito antes. Por exemplo, primeiramente, a abolição do uso obrigatório da batina. Os padres da Igreja Brasileira não precisaram mais utilizar a batina fora dos cultos, fora das missas, fora dos atos litúrgicos. O clérigo usava as vestes comuns, já na Igreja Romana, naquele tempo, 45, os padres usavam aquela batina preta, que era a característica da Igreja Romana. A Igreja Brasileira assumiu cinza como cor oficial. Cinza é a cor oficial da Igreja Católica Brasileira, de acordo com o decreto de ritos e vestes de 1949. A abolição do uso do latim nos cultos. Então a Igreja Brasileira foi a primeira igreja, em 45, a rezar a missa em português. Foi não apenas a missa, mas todos os atos litúrgicos, batismo, casamento, crisma, todos os sacramentos eram celebrados em português, e o latim ficou realmente como uma característica da Igreja Romana, que foi cair apenas em 63, como nós falamos antes. O casamento do matrimônio era primeiramente para os desquitados, porque não havia divórcio, mas Dom Carlos defendia claramente o divórcio como cessação para os males morais da sociedade, especialmente para a condição de grande desigualdade que as mulheres viviam naquele tempo. Ainda hoje as mulheres têm, mas naquele tempo era pior. A mulher desquitada, ela era um restolho da sociedade, E Dom Carlos defendia que nós deveríamos defender a questão do divórcio dentro de um princípio de moral
dos evangelhos. Então a igreja brasileira foi a primeira a ministrar as novas núpcias, ou o que nós chamamos também casais de segunda união, casais que já foram casados e que se separaram, se divorciaram e agora podem receber novamente o sacramento do matrimônio. Por quê? Porque aquele primeiro casamento, os cônjuges vão lá. Lembre-se que, dentro da teologia católica, os cônjuges é que celebram o matrimônio, não é o padre que celebra o matrimônio, os cônjuges é que celebram o matrimônio. Nós vamos falar depois de outra aula sobre sacramentos. Hoje não é o nosso tema, mas nós vamos falar em outro momento sobre os sacramentos. A abolição do celibato eclesiástico obrigatório foi também uma característica importante da igreja brasileira e que nós mantemos até hoje, ou seja, foi permitido o casamento aos padres e bispos. Você, por exemplo, pode abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3, em Tito, você vai ver que lá os padres, os bispos, é conveniente que eles se casem, porque quem não sabe cuidar da sua casa, como cuidará da igreja de Deus? Então é um questionamento que o apóstolo Paulo, que não era casado, faz sobre a importância de os clérigos terem a sua família. Então, a Igreja Católica Brasileira ela assume essa postura de permitir que homens casados possam se tornar clérigos e que clérigos possam se tornar homens casados. Então, não existe também nenhuma barreira, como é, por exemplo, na Igreja Ortodoxa, que um padre que é casado ele não pode se tornar bispo. Na Igreja Brasileira não existe isso. Todo clérigo pode ser bispo, desde que reúna as condições necessárias para se tornar um episcopos, um supervisor entre os demais sacerdotes. Ele pode sim assumir essa posição dentro da instituição. A abolição da confissão auricular em privado para o padre. Foi restaurada a confissão geral, a confissão comunitária, que era uma característica do cristianismo primitivo. A confissão auricular surgiu na Idade Média como fonte de poderio dos sacerdotes. Sim, porque os sacerdotes acabavam tendo controle sobre o feudo. As pessoas confessavam seus pecados ao padre e o padre controlava toda aquela região justamente pelo fato de as pessoas estarem ali se abrindo, falando das suas intimidades para o sacerdote. Então, nós encontramos nesse caso uma imoralidade. Inclusive, a confissão auricular sempre foi algo sujeito a controvérsias, especialmente na questão da moralidade. Então a igreja brasileira ela aboliu a confissão auricular, especialmente no sentido de que essa confissão fosse necessária, condição sine qua non para que uma pessoa recebesse a comunhão. Não existe isso. Não existe isso. A confissão geral substitui a confissão auricular. A igreja pode sim, os padres podem ser procurados para fazer uma orientação espiritual, pode ser até procurados para realmente se confidenciar com o padre, mas essa confissão auricular como veículo para receber a absolvição sacramental para o sacramento da comunhão não é aceita como um postulado da Igreja Católica Apostólica Brasileira, tá certo? Outra coisa, o compromisso da igreja com os mais pobres. A igreja ela tem esse direcionamento. Ela vai para a periferia. Quando ela surgiu, ela foi para a periferia, para as comunidades carentes, buscar ressuscitar as condições melhores para a população. Dom Carlos dizia que em cada igreja deveria haver uma escola para que as pessoas pudessem ser instruídas. Então a igreja ela tem essa missão social, esse papel social preponderante. A igreja brasileira assumiu essa posição em defesa dos mais pobres, dos mais necessitados. Na época, especialmente nos idos dos anos 40, a igreja começou a adotar esse regime de um socialismo cristão. O que é o socialismo cristão? Diferente do socialismo marxista, o qual nós rechaçamos, a Igreja Católica Apostólica Brasileira rechaça o socialismo marxista, que foi, inclusive, segundo a nossa crítica, deturpado naquilo que se chama hoje Teologia da Libertação, de Gustavo Gutierrez, porque eles acabaram incorporando os preceitos marxistas. A Igreja Católica Brasileira defende o socialismo cristão, baseado na comunidade de Atos dos Apóstolos, do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, em que os cristãos tinham sim as coisas em comum, e a vivência cristã cristocêntrica, ou seja, Cristo como centro, e não o Estado. Nós temos então a visão de que Cristo deve ser o centro de todo esse sistema
sistema arregimentado. E, inclusive, existem duas obras que Dom Carlos colocou como obras importantes para ser estudadas tanto por clérigos quanto por fiéis da Igreja Católica Brasileira, que é o Arqueômetro e a Grande Síntese. Procure essas duas obras, Arqueômetro e Grande Síntese, obras importantes da filosofia, da Constituição e da espiritualidade católica brasileira. 1940 a 1950, essas décadas, a bandeira da ICAB foi considerada inadequada à sociedade por parte da Igreja Católica Romana. E Dom Carlos foi perseguido a ponto de ser preso 3 vezes, a mando do próprio Estado, insuflado pela Igreja Romana. Vamos falar também um pouquinho sobre o sacramento. Nós não falamos ainda sobre os sacramentos, mas vou falar sobre a validade sacramental. O Código de Direito Católico Romano, o Código de Direito Canônico, ele não levanta nenhuma objeção contra a matéria ou a forma empregada pelo sacramento da Igreja Católica Brasileira. Mas, numa nota de rodapé, um comunicado da CNBB de setembro de 1973, que está na página 1227, número 4, e no Guia Ecumênico Verbete Igrejas Brasileiras, está lá dito que deve-se duvidar da intenção dos ministros da Igreja Católica Brasileira. Então, esse é o ponto que muitos católicos romanos contestam os sacramentos da Igreja Brasileira. Eles não apoiam sobre a matéria nem a forma. O que é matéria e forma, padre? Por exemplo, batismo, matéria do batismo, água, forma do batismo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a matéria é o elemento visível, a forma é o elemento da palavra, o elemento formal, como nós chamamos. Então, para esses clérigos da Igreja Romana, não se tem como duvidar de matéria e forma dos sacramentos ministrados pela Igreja Brasileira, mas se duvida da intenção, que é uma coisa tão absurda, porque a intenção é um elemento subjetivo. O que é a intenção? É fazer aquilo que Jesus Cristo determinou que fosse feito. Então eles estão dizendo que a Igreja Brasileira não quer fazer aquilo que Jesus Cristo determinou que fosse feito. Enfim, é só para esclarecer você. O que Jesus diz a respeito de tudo isso? Está lá em Marcos 9, 38 a 41, para você ler na sua escritura. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que em teu nome expulsa demônio, mas nós o proibimos de fazer isso porque não é do nosso grupo. Jesus respondeu: Não o proíbo, pois não há ninguém que faça milagres em meu nome e logo depois seja capaz de falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Portanto, aquele que der um copo de água a vocês em meu nome, porque vocês pertencem a Cristo, com toda certeza receberá a recompensa. E quem fizer tropeçar um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse jogado ao mar. Então, só para nós esclarecermos, Jesus não pertence a uma denominação religiosa, Jesus não pertence a um partido político, Jesus não pertence a uma ideologia. O Cristo de Deus, o Logos, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele transcende as instituições humanas. Então, a Igreja Católica Romana, Católica Brasileira, Ortodoxa, nenhuma dessas igrejas tem direito de se arrogar exclusiva portadora de Cristo. Não. A Igreja de Cristo, ela reside um pouquinho em cada uma, e especialmente na comunhão entre os irmãos, como diz Atos dos Apóstolos. Então, bem-aventurada é a comunidade, a congregação, que entende esse pressuposto e que vive dessa maneira o testemunho cristão. Bom, vamos rapidamente passar aqui a história do nosso querido Dom Carlos Duarte Costa, chamado São Carlos do Brasil nos altares da Igreja Brasileira. Então, nasceu no Rio de Janeiro, em 21 de julho de 1888, na casa do seu tio, então cônego Eduardo Duarte Silva, sendo filho legítimo de João da Mata Francisco Costa e Maria Carlota Duarte da Silva Costa. Com 9 anos, o seu tio Eduardo Duarte Silva, agora bispo de Goiás, leva-o para Roma a fim de estudar no Colégio Pio Latino-Americano já desde cedo, aos 9 anos. Então ele já assumiu a vocação muito cedo. Em 1º de abril de 1911, já no Rio de Janeiro, recebe a sua sagrada ordenação presbiteral das mãos do seu tio, então agora Dom Eduardo Duarte Silva. Em 4 de março de 1912, muda-se para o Rio, a fim de ser pároco coadjutor da paróquia Santa Rita, onde permaneceu até ser transferido para a paróquia da Glória em 3 de setembro de 1913. Foi nomeado coadjutor, e aqui vem a história, Em 1914, nesse mesmo ano é nomeado secretário pessoal. Então nós vemos aqui Dom Carlos crescendo na sua vida sacerdotal dentro da igreja, Aí ele ficou como vigário, como secretário do Dom Sebastião Leme da Silveira, o cardeal Sintra,
até 1923, e foi nomeado vigário-geral da Diocese do Rio de Janeiro. Em 1923, o bispo de Botucatu, Dom Lúcio, morre e a sede fica vacante até 1924, quando o Papa Pio XI nomeia Dom Carlos, em 4 de julho de 1924, bispo diocesano de Botucatu. São Paulo, da Igreja Católica Apostólica Romana. Então Dom Carlos tem uma história na Igreja Romana. Depois ele é sagrado bispo pelas mãos do Dom Sebastião Leme, o cardeal Sintra, sendo consagrantes Dom Alberto José Gonçalves, bispo de Ribeirão Preto, e Dom Benedito de Paula, bispo do Espírito Santo. Aqui vem a sucessão apostólica de Dom Carlos Duarte Costa, incontestável. Toma posse em 1º de fevereiro de 1925 na Diocese de Botucatu. Dominus Illuminatio Mea é o seu lema. Funda a Congregação das Missionárias de Santa Teresinha do Menino Jesus em 7 de julho de 1928. Em 1932, ele participa da Revolução Constitucionalista com o seu batalhão, chamado Batalhão do Bispo, a fim de lutar pelas tropas constitucionalistas. Então mostra aí também o que? Digamos, a ingerência, o interesse de Dom Carlos pelas questões relativas a uma situação melhor de vida para o povo. E a perseguição começa. Em 1937, ele renunciou à diocese de Botucatu, foi nomeado bispo titular de Malda, na Mauritânia, uma diocese inexistente, só para ele ter um título, né? Em 10 de junho de 44, Dom Carlos foi proibido de pregar o evangelho e confessar os fiéis. Ele não aguentou. Em 6 de julho de 44, ele é preso na sua residência particular, acusado de comunista. Permaneceu preso até 6 de setembro de 44. A Santa Sé preparava-se para excomungá-lo, quando em 6 de julho de 45 ele funda a Igreja Católica Apostólica Brasileira. Em 24 de julho, ele é excomungado vitando, quer dizer, por toda a vida, pelo Papa Pio XII, e evitado pelos católicos romanos. Ele recebeu com alegria e contentamento, pois se envergonhava de ter sido membro desta Igreja do Papa de Roma. Em 26 de março de 61, após 16 anos à frente da Igreja Católica Brasileira, Dom Carlos vai para a sua Páscoa eterna, e foi elevado em honra dos altares no Concílio de 1970, sob o título São Carlos do Brasil. Defendia no Manifesto a Noção, que é o documento oficial da Igreja Brasileira, o primeiro documento, Igreja livre no Estado livre. Então, Igreja, Estado, separação completa. Validade da excomunhão de um bispo por outro bispo. Nos primeiros anos do cristianismo não se considerava validamente definido por sentença papal qualquer ponto da doutrina cristã. Então, ele nesse documento ele diz que ele não entende que a excomunhão do Papa seja realmente um elemento forte para excomungá-lo da fé cristã. Porque durante os primeiros 1000 anos o cristianismo não foi assim. O Papa não tinha autoridade sobre todo o cristianismo. O Papa é simplesmente, para a Igreja Brasileira, o bispo de Roma, da sede de Roma. Nos primeiros 4 séculos, os bispos de Roma nunca tomaram parte nas conturbações das seitas do gnóstico, montanistas, chiliastas e tampouco emitiram decretos pontifícios. Então isso é fato. Só depois da ingerência de Constantino, imperador, é que os bispos de Roma começaram a ter uma preponderância, porque o Império Romano decadente se aliou à Igreja Cristã ascendente, especialmente em Roma, e deu ao bispo de Roma essa força do imperador. E aí nós temos a Igreja Romana propriamente dita. A Igreja Mãe para nós é a Igreja de Jerusalém, como diz Tertuliano. É a igreja onde Jesus foi crucificado, onde Jesus remiu seu sangue por nós e onde estavam os apóstolos do Senhor, onde aconteceu Pentecostes. Então esta é a Igreja Mãe. Não é a Igreja de Roma, é a Igreja de Jerusalém. Gregório VII, secretário da ortodoxia, a partir de 1073, arrogando-se a honraria papal. Então aí o que aconteceu? Houve o cisma do Oriente com o Ocidente. Os 4 patriarcados do Oriente ficaram no Oriente, o único patriarcado do Ocidente ficou sozinho, que foi Roma. Só que ganhou força, saiu pelo mundo, e com jesuítas, com outras ordens, e se tornou poderosa Igreja Romana. Na eleição do sucessor de São Tiago, primeiro bispo de Jerusalém, tomaram parte os apóstolos, os discípulos e os parentes do Salvador ainda vindo, escolhendo Simeão, como testifica Eusébio. No livro 3, capítulo 2, o grande historiador dos primeiros 4 séculos do cristianismo. Clemente, no fim do primeiro século, atesta que este modo de proceder era tido e conservado como preceito. E mais tarde, os padres de Nicéia qualificaram esse procedimento como de uso ininterrupto, ou seja, o concílio, a força do concílio, o concílio como elemento de unidade da igreja. E como o episcopado também era eleito, como é que o episcopado era eleito? Pelos próprios clérigos, pelo próprio povo, que é a tradição que a igreja mantém
para eleger seus bispos, né? Os leigos e sacerdotes elegiam seus bispos e diáconos até o século XII na Igreja Gaulesa. Os fiéis tomavam parte nos concílios, o que nós chamamos de verdadeira democracia religiosa. O bispo de Roma não tem poder de excomungar outro bispo, aclamado inclusive por vontade popular. Jesus faz advertência sobre isso, está em Mateus 23, 13 a 33. Toda espécie de fraqueza e de miséria humildemente reconhecida e confessada atrai a compaixão da misericórdia de Deus, ao passo que o orgulho excita a indignação. Essa é a grande verdade, né? O que São Carlos vai denunciar nesse documento chamado Manifesto à Nação? Que o fascismo é uma forma de radicalismo político autoritário, nacionalista, que ganhou força no século XX, tá? E São Carlos vai denunciar esta ideologia, né, que promove o Estado totalitário, um Estado forte, a mobilização da massa, e um partido de vanguarda que fica acima dos outros partidos, né? E acima da própria necessidade da população, né? São Carlos denunciou essa ideologia nazifascista no seminário, e isso inclusive foi o ponto fundamental para que ele fosse desligado da Igreja Romana, tá? Ele prefaciou a obra Poder Soviético, do Deão de Canterbury. Ele denunciou o Hispanidad, né, que era o grupo fascista na Espanha, e defendeu a ação beligerante do bispo de Roma, defesa de ação beligerante pelo bispo de Roma, Eugênio Pacelli, e que ele criticava, especialmente com o genocídio dos judeus, né? Eugênio Pacelli, que era o Pio XII, espalhou que São Carlos não era bispo, e que pese a sua legítima sucessão apostólica recebida pelo cardeal Dom Sebastião Leme da Silva Sintra em 8 de dezembro de 24 na Catedral do Rio de Janeiro. O núncio apostólico mandou quebrar uma imagem de Nossa Senhora, menina em Botucatu, e queria quebrar a imagem pessoal de São Carlos, né? Dom Carlos denunciou o envenenamento do cônego Manuel Carlos Amorim Correia em 1913, quando ele morreu, a primeira Igreja Católica Brasileira. Denunciou o fascismo na Romênia, foi preso em 1944, foi solto depois pela ajuda da imprensa brasileira, das embaixadas dos Estados Unidos, Inglaterra e México. O que Dom Carlos também denuncia? Que a Igreja esqueceu do seu caráter sobrenatural, da sua missão na Terra, e que as paixões humanas, o desejo do poder, a deformaram. Que o mundo esquece que os princípios cristãos que dominaram a natureza humana, os princípios mais profundos, né, e acaba esse mundo, né, embrutecido pelo paganismo ancestral, pela barbárie, pelos instintos grosseiros, pela violência, pela cultura de violência que cada dia mais cresce no mundo, né, essa política fascista, né, essa coisa do nacionalismo, e que esquece que o mundo é uma grande casa comum para todos os seres humanos. A necessidade do retorno ao primeiro século do cristianismo, e não ao interesse econômico acima do bem espiritual das almas, que a Igreja precisa buscar. Os dogmas cristalizaram e absolutizaram a fluidez do cristianismo, né? Não permitindo engessar o cristianismo a ponto de tornar o cristianismo uma religião incompreensível, uma religião irracional. A intolerância religiosa, a monarquia do papado, o excesso das práticas religiosas, especialmente dos cultos que mais confunde a cabeça das pessoas, da idolatria, enfim, tudo isso Dom Carlos denuncia nesta obra, né? E ele fala também das questões importantes da sociedade. Por exemplo, as leis naturais, elas são imutáveis e eternas, elas não podem ser mudadas. A defesa da propriedade privada, naquele tempo em que foi escrito o Manifesto à Nação, uma defesa da propriedade privada de acordo com o seu uso social. A violência dos direitos naturais, especialmente à vida, ao trabalho, à comunicação e ao uso da terra, como ele denunciou na sua obra, né? E também o Estado não deve ir além dos deveres que lhe outorga a sociedade, porque os políticos são os legítimos representantes da sociedade, tá? A titularidade da terra é divina, Deus é o Senhor. A sua propriedade de direito igual a todos os homens, não deve haver injustiça. A crise da propriedade exclusiva da terra é o que leva à escravidão e miséria. A função social da propriedade, né, qual é? Aí ele critica essas duas cartas, a Rerum Novarum do Leão XIII e 40º ano do Pio XII. O homem é cidadão do mundo. Então, como nós falamos, né, a questão da globalização. Dom Carlos já enxergava em 45 a globalização, a internacionalização dos recursos naturais. Ele já via isso, né? A terra inteira é o espaço econômico de cada homem, a propriedade comum e a propriedade individual, ou seja,
esse espaço comum, o socialismo cristão se inserindo nesse contexto, a humanidade elevar-se-á à culminância do cristianismo e o reino de Deus descerá sobre a terra o poder e a verdade, quando todos entenderem que somos todos cidadãos do mundo e filhos do eterno Pai. E o divórcio no Evangelho, por fim, o divórcio no Evangelho está em Mateus 5, 27 a 32, Mateus 19, 3 a 9, aí nós temos aí algumas coisas, né? Que é Tertuliano, Santo Ambrósio e Santo Epifânio admitiu o divórcio, por outro lado São Jerônimo Crisóstomo e Santo Agostinho proclamaram a indissolubilidade do matrimônio. 325, de Nicéia não se levantou contra o divórcio, que foi o caso de Santa Fabíola, que apesar de ter contraído novas núpcias, ainda foi canonizada santa pela Igreja. Bom, gente, eu quis passar rapidamente, há tanta coisa para falar, tanta coisa interessante para dizer para você, mas eu queria que você guardasse essas palavras a respeito da Igreja Católica Brasileira, a igreja que ama você. A Igreja Brasileira é uma igreja que nasceu para trazer autonomia, para trazer liberdade de culto. Na nossa igreja, as pessoas das diversas denominações são realmente bem-vindas, de verdade, não há um princípio não, aqui a nossa igreja é melhor que as outras igrejas, não. A nossa igreja, ela apenas busca o cristianismo de essência, o cristianismo de raiz que está na base dos evangelhos, tá? Então, a gente precisa compreender isso e tratar os seres humanos com amor, com carinho, independentemente da raça, da condição social ou do pensamento religioso, da ideologia religiosa que eles têm. A Igreja Brasileira defende o verdadeiro ecumenismo, tá certo? Um forte abraço e fique à disposição aí para você fazer suas dúvidas, fazer suas colocações, faça a sua pergunta, aproveite o espaço aí de interação do nosso curso de catequese para fazer as suas colocações, tá certo? Um forte abraço e muita luz para você.